Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos iniciar aqui o segundo estudo a respeito de Gênesis, né? Uma parte intitulada Adão e Eva, que se encontra no capítulo 2, versículo 4 até o 25. Vai ser a parte que nós vamos trabalhar, né? Estou aqui com a minha Bíblia Thomas Nelson aberta, tá? E nós vamos iniciar os estudos, né? E aqui, ó, no lado direito, você pode se inscrever no canal, tá? Ativa o sininho e, se quiser, pode dar um like pra gente também. A gente fica feliz, tá bom? Então vamos começar nessa parte aqui da nossa Bíblia, que diz o seguinte: Gênesis capítulo 2, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, né? Então, nós já começamos aqui com o versículo 4. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso? A Bíblia diz o seguinte: esse versículo foi movido do relato anterior e introduz... só um minuto. Introduz a história da criação no capítulo 2. A criação do céu e a terra é explicitamente descrita no capítulo 1, né? Versículo 1 até o capítulo 2, versículo 1. Mas a vida em andamento da humanidade no mundo que Deus criou começa sua história no capítulo 2, versículo 4 e continua através do restante do Gênesis, né? Aí fala sobre a palavra história que está descrita nesse versículo. Esse termo está entre os dois relatos da criação. Também introduz as linhagens familiares de Sete, de Noé e de Sem, no qual se refere a uma história que começa com o início da criação e a palavra de Deus, e que conecta com todas as histórias familiares ao longo do Gênesis. A palavra de Deus que criou o mundo continua em cada geração e permanece a mesma palavra até o presente. A palavra Senhor, né, traduz o nome hebraico Yahvé, né, que em português fala Javé, o nome pessoal e da aliança de Deus, Jeová em outras versões. O termo grego para Senhor traduz esse nome na tradução grega mais antiga do Antigo Testamento. O significado de Yahvé é desconhecido, mas soa como uma forma do verbo ser, tornar-se, né? Deus, Elohim, é um título para a deidade. O nome de Deus usado até esse ponto em Gênesis. No capítulo 1, Elohim enfatiza o poder e a majestade de Deus como Criador do universo. O restante de Gênesis mantém esse título, mas acrescenta o nome pessoal de Deus. Senhor reflete a mudança de tom que se torna mais pessoal e que se preocupa com o relacionamento de Deus com o homem e a mulher. A terra e os céus. Isso inverte a ordem de céus e terra como se encontra no início do versículo. Formam um espelho na poesia hebraica, em que os elementos entre as duas referências se tornam importantes. As duas frases repetem a mesma ideia, na forma de um dístico poético. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus os fez. A primeira linha usa criados, o verbo especial, aplicado somente a Deus, e enfatizando adequadamente a criação cósmica do capítulo 1, onde ocorre 3 vezes e não aparece no restante do capítulo 2 ao 4. A segunda linha focaliza o papel pessoal de Deus em sua relação com as pessoas, que o capítulo 2 enfatiza. Então nós vemos aqui, né? Nós vemos aqui o comentário bíblico do capítulo 2. Do capítulo 2, versículo 4, né? Vamos prosseguir aqui e buscar a continuação no versículo 5.
O versículo 5 diz o seguinte: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma palavra havia germinado, porque nenhuma planta, perdão, palavra não, planta, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo, né? A Bíblia nos diz aqui, né, nenhum arbusto, nenhuma planta. As plantas essenciais para a vida dos animais e das pessoas não estão presentes porque a chuva e os seres humanos estão ausentes. Isso lembra o capítulo 1, que também começa com a ausência de vida e do material para sustentá-la, né? Então, vamos continuar, versículo 6. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Irrigava. Deus fornece água para criar o alimento. Versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aí tem aqui homem, terra, vida e ser vivente, né? Não só a palavra hebraica para homem, Adão, soa como a palavra hebraica para terra, Adama, como também a palavra hebraica para vida, Yahweh, soa também com a palavra hebraica para viver, Ayah. Isso identifica os dois estágios e componentes que constroem o ser humano: o barro da criação e o sopro de Deus. O homem está entre o Senhor Deus e o mundo criado. Ele é um governante, mas está sob a autoridade, né? No caso, a autoridade de Deus. Vamos lá. O capítulo 2, versículo 7, né? É preciso observar que Deus criou o homem de uma forma diferente. As coisas eram criadas a partir da palavra. Deus ordenava e tudo era criado, mas o homem, Deus delicadamente foi formando com as mãos, tendo como um instrumento de trabalho o barro da terra, e soprou o fôlego de vida nas narinas do que seria o primeiro homem. No livro de Jeremias, o profeta diz que o Espírito de Deus fez o homem. E a Bíblia diz que quando o homem morre, o Espírito volta a Deus que o deu. Aqui nós vemos que o ser humano, essa é a minha parte da explicação, que o ser humano ele foi criado totalmente das outras coisas que Deus criou. Deus falava, né? Haja luz e houve luz, né? Deus ia falando, verbalizando e as coisas iam acontecendo. Por exemplo, quando Deus fez os animais, às vezes parece um pouquinho com a criação de Deus e algumas pessoas podem confundir, porque a Bíblia diz que Deus formou os animais também da terra, do barro da terra. Mas, quando ele forma os animais, ele fala para os animais, ele fala para a terra, para os animais não, perdão, ele fala para a terra. Fala para a terra, produza os animais de acordo com cada um com a sua espécie. Ou seja, ele vai criando os animais, formando através da terra, mas porém utilizando a palavra. Já na criação do homem foi diferente. Na criação do homem, ele formou o homem do barro da terra, mas ao invés dele simplesmente falar, ele soprou a vida nas narinas do homem e o homem passou a ser um ser vivente. Isso é interessante a gente entender, que o homem ele é tão especial para Deus que ele foi criado de uma forma totalmente diferente do resto da criação, que era só criada através da palavra. Vamos lá. Versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Jardim, um lugar para plantas e assim para fornecer alimentação e trabalho. Leste, a primeira de muitas dicas nesse capítulo de que o jardim, como um lugar sagrado onde as pessoas se encontram com Deus, prefigura o tabernáculo e o templo de Jerusalém. É que ambos se dirigem para o leste. Éden.
muitas vezes entendido como paraíso, pode significar bem regado, abundante em cordes. Ali colocou o homem que formara. Deus toma iniciativa com o homem e o guia ao longo do capítulo. Tá? 2:9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? A árvore da vida, ela aparece novamente em Gênesis somente no capítulo 3, versículo 22, pouco antes de o casal ser banido do Éden, e se repete em Apocalipse, em cujas ocorrências cura todos os que vêm até ela. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela é central para o único mandamento que o Senhor dá ao primeiro casal. Bem e mal representam categorias morais e éticas. Deus colocou essa árvore ali para ensinar o homem e a mulher a diferença entre certo e errado. Mas primeiro eles deveriam aprender isso obedecendo o que ele ordenou. Né? Interessante. Vamos ao versículo 10. Tá? No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra é o Cush. A terra de Cush é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Né? São os 4 versículos de 10 a 14. A Bíblia Nelson dá umas explicações sobre isso. Essa seção descreve quanta água estava disponível no Éden e nomeia os rios relacionados. Os rios Tigres e Eufrates são os mais conhecidos. O nome Gion foi dado também à nascente subterrânea sobre Jerusalém. Significa poço que jorra óleo com bastante força. E poderia referir-se a outro fluxo com essa característica. Cush, na Bíblia, muitas vezes relacionado com a África, mas aqui pode se referir a uma área montanhosa, de montanhas Zagros, a leste do rio Tigre e, portanto, a leste de Azur, o nome do reino da Assíria. O rio Pison e a terra de Havilá não são conhecidos, mas podem descrever partes do centro da Arábia Saudita, onde o ouro foi localizado, bem como um leito de rio pré-histórico que pode ser rastreado até a confluência do Tigre e do Eufrates na parte superior do Golfo Persa. Esse pode ser o local do Éden, mas não é tão fácil entender como a água flui a partir dele e não para ele. Essas descrições também correspondem a outro lugar onde Deus se encontra com seu povo. O Templo de Jerusalém, com seu grande mar, entre aspas, né, que contém a água em frente a ele, com a nascente de Gizom por baixo e com muito ouro e pedras preciosas como o ônix dentro dele. Né? Vamos ao capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de toda a árvore do jardim. Primeiramente 2,15, né? Para cuidar dele e cultivá-lo. Verbos semelhantes descrevem o papel de sacerdotes levitas no tabernáculo e no templo. Esses verbos, no entanto, também podem ser traduzidos como servir e guardar. O homem tem um papel sacerdotal para proteger o santuário do jardim. Quando ele falha nisso, ele é expulso do Éden. A tarefa de guardar o jardim é entregue aos querubins. Isso aqui nós vamos ver mais à frente, tá? No relato da queda, tá bom? Que o homem vai ser expulso e Deus realmente coloca querubins para guardar o jardim do Éden. Vamos continuar aqui no versículo 16 e 17, vamos lá de novo.
E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás, né? Então, diz assim a palavra de Deus: como livremente de qualquer árvore do jardim. Nas primeiras palavras do Senhor Deus ao homem, no capítulo 2, ele graciosamente fornece comida abundante e liberdade para comê-la. Como é corrente na língua hebraica, essa oferta geral é seguida por uma exceção específica: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A única árvore proibida contrasta com as muitas que não são proibidas. O motivo da proibição não é explicado. Certamente você morrerá. Esse aviso introduz a morte pela primeira vez. Se a criação da vida foi muito boa, porque obedeceu a Deus perfeitamente, então a desobediência do homem pode trazer a morte, o oposto da vida que Deus deu tão livremente. Aqui é o 16, 17, né? Eu tenho uma colocação a fazer da minha parte. Diz assim: Deus dá opções de vida e morte. Isso acontece porque Deus geralmente não força o ser humano em suas decisões, mas ele julga o homem a partir das decisões que eles tomam. Escolher desobedecer tem o seu preço. As pessoas muitas vezes acham que Deus é muito bom para condenar, mas não é bem assim não. Deus realmente ele é bom, ele é misericordioso e ele realmente gosta quando o pecador se arrepende e busca a face dele. Mas se você escolher desobedecer deliberadamente, sem aceitar o sangue de Jesus para limpar os seus pecados, sem se refugiar em Jesus, a ira de Deus vai recair sobre você, porque desobedecer tem sim o seu preço, tá? Você realmente paga por aquilo que você vai ficar devendo. E se você aceitar Jesus, o Jesus paga seu preço. Mas se você não aceita Jesus, se você é contra o Filho de Deus, então o seu preço não foi pago ainda e você está sobre a ira de Deus. 2,18, tá? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Na Bíblia, a Bíblia Tomás Nelson falando sobre o versículo 18. Não é bom. É o oposto da boa criação do capítulo 1. Alguém que o auxilie. O Senhor Deus procura um ajudante para o homem, a fim de que ele não esteja sozinho. O termo hebraico, mas como um verbo, é encontrado mais adiante em Gênesis 49, 25, onde Deus ajuda, entre aspas, Israel. Ou seja, Deus é tido como um ajudante de Israel. Não é que Deus vai servir Israel, não é assim não. É porque Deus ele ajuda o povo dele, né, a conquistar vitórias. E nesse tempo aqui citava-se o povo de Israel, né? Não ainda nesse tempo propriamente dito, porque nós estamos no começo de Gênesis ainda, né? E o povo de Israel, eles são descendentes de uma promessa que Deus fez a Abraão, que nós vamos ver mais à frente. Mas, porém, isso já mostra que Deus ele tem essa capacidade, essa vontade de auxiliar o ser humano, né? Então, nos dias de hoje, nós somos a Israel. Então, nós dependemos da ajuda de Deus, tá bom? Então, vamos aqui, 2:19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então, a busca de Deus por um ajudante envolve o homem dar nome aos animais. O homem aqui discerne o propósito dos animais e assim chama as criaturas de acordo com o seu papel na criação. Ele exerce o domínio sobre a criação geral, né? Eu gostaria de voltar só um pouquinho ali no versículo 18 e já faço a constatação do 19 também, juntos, porque diz assim o meu entendimento, né? O que eu quero mostrar para os irmãos. A mulher é criada como auxiliadora e não o contrário.
A mulher não é inferior ao homem, mas o seu papel é ajudar e não liderar. O homem e a mulher são interdependentes, ou seja, dependem um dos outros, né? Não, eles não conseguem viver só. A Bíblia diz que alguns se fazem eunucos, né, entre aspas, pelo reino de Deus, né? E não se casam com mulher. Mas isso daí não é a regra, tá? A regra é a interdependência. É o homem depender da mulher e a mulher depender do homem para os dois viverem felizes em comunhão. No capítulo 2, versículo 19, a Bíblia nos mostra que os animais também foram formados a partir da terra, né? Mas relata que foi uma ordem através da palavra, assim como Deus cria as outras coisas, como está descrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 24. E a Bíblia não fala que Jesus soprou nas narinas dos animais como fez com os homens. Isso mostra a seguinte afirmativa: o homem, ele foi criado de uma forma muito especial, totalmente diferente do resto da criação. Quando Deus criou os animais, ele deu uma ordem para a terra. Ele apontou para a terra e falou assim, que a terra forme os animais que estão nos céus, os animais que estão na terra. Eu vou ler até o versículo para ficar bem facinho de vocês entenderem. Ó. Gênesis 1, 24. E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com a sua espécie. Ou seja, ele deu uma ordem para a terra produzir os animais, né? Segundo a espécie de cada um. Já no caso do homem, Deus fez o homem a partir do barro da terra também, só que ele sopra a vida nas narinas do homem, né? Então, nós vemos aqui que Deus ele tem um cuidado todo especial, é por isso que Deus nos ama muito. Ele teve um cuidado todo especial na nossa criação, diferente das outras coisas que foram criadas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o 20, né? Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Eu vou falar brevemente desse versículo. O homem foi vendo, né? Porque Deus tinha formado os animais, cada um de acordo com a sua espécie, e já estava preparando eles para a reprodução, né? Nesse sentido. Ou seja, os animais iam sendo criados e eram criados macho e fêmea. E quando o homem deu nome a todos os animais, ele percebeu que não tinha ninguém que seria semelhante a ele. Ou seja, o homem nessa parte, ele não encontrou alguém que o auxiliasse e que o respondesse, né? Que seria, no caso, que seria feita depois a mulher. No capítulo 21 diz o seguinte, ó. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto esse dormia tirou-lhe uma das suas costelas, fechando o lugar com carne, né? Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. A palavra costela significa lado, quando ocorre em outro lugar, né, na Bíblia, né? A costela significa lado. Como sempre, o Senhor Deus inicia a ação e toma um pedaço do lado do homem para que a mulher seja em todos os aspectos humana, assim como o homem. Então a mulher ela é uma humana com uma fisiologia diferente, um pouco diferente, né? Tem alguns órgãos que as mulheres têm e os homens não têm. Porém, ela é um ser humano como o homem, né? Ela é um Homo sapiens como o homem e ela é uma auxiliadora que correspondia ao homem, né? Então, continuando, diz assim a palavra de Deus, versículo 23, disse então o homem, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Ossos dos meus ossos, o homem reconhece que a mulher se origina dele, mulher e homem. Olha, eu não sei hebraico, tá? Então eu vou tentar o máximo possível tentar decifrar a fonética dessas palavras. Hebraico, Issan, assim como Adão,
palavra masculina para os seres humanos e o homem, e Adamá, palavra feminina para a terra. No verso 7, que relaciona o homem com o chão, essas palavras são semelhantes e ligam o homem à mulher, tá bom? Então vamos agora para o versículo 24, que diz o seguinte: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem deixará o pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. A criação física da mulher, tirando-a do homem, implica uma relação natural que é restaurada quando o homem e a mulher se tornam uma só carne, se reunindo fisicamente. Aqui eu gostaria de fazer uma outra constatação também, né? Sobre esse aspecto do homem e a mulher se tornarem uma só carne. A Bíblia diz que isso é um mistério, né? Porque eles são duas pessoas diferentes e são uma só carne. E eu vejo a unidade da Trindade muito parecida com isso. Não é igual, veja bem, não é igual, mas eu vejo parecido, semelhante a essa constatação. Porque no meu ponto de vista da Trindade, existe um só Deus, mas são três pessoas distintas. O Pai é distinto do Filho, o Filho é distinto do Pai, o Espírito Santo é distinto do Filho e é distinto do Pai. Porém, eles não são três deuses, é isso que eu estou querendo deixar bem claro. Eles são um só Deus. Seria um caso de como se fosse uma unidade composta. Como é parecido, não é igual, parecido, com a situação do homem e a mulher que se casam. Eles são uma só carne, mas o homem não é a mulher, e a mulher também não é o homem, eles são distintos, entendeu? São pessoas distintas, mas que acabam numa união se tornando uma só carne. No caso do homem e mulher. Continuando, diz assim, versículo 25, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A Bíblia do Thomas Nelson nos diz, nus e não sentiam vergonha. Os dois estão em perfeita harmonia. Não há barreira e nem vergonha da ausência de barreiras. No capítulo 2 termina com a harmonia entre Deus e a criação, entre Deus e o casal humano, entre o casal e a criação e entre o homem e a mulher. O versículo que eu gostaria de deixar é que esse versículo mostra a inocência, né? E a pureza de Adão e Eva, pois nessa época ainda eles não tinham pecado, né? Então, nessa época, o homem era realmente a imagem e semelhança de Deus, né? Porque o homem ainda não havia pecado, Adão e Eva não haviam ainda transgredido as ordens de Deus. Então, nesse momento aqui havia pureza, né? Porque a Bíblia fala que o nosso Deus ele é puro de olhos também, não pode contemplar o mal. O nosso Deus ele é puro, né? E nesse momento aqui, antes deles se entregarem para o engano da serpente, né? Que nós vamos mostrar o relato da queda no próximo estudo sobre Gênesis, que eu ainda vou voltar no Novo Testamento mais uma vez e depois volto para Gênesis. Eles ainda tinham a pureza, né? E Deus, Jesus, quando ele morreu por nós, Jesus não pecou, né? Não pecou nenhuma vez, nem em pensamento. Então, Jesus, o sangue dele que nos resgata essa pureza. No momento que somos lavados e nossos pecados são perdoados, nós nos tornamos justificados, né? Naquele momento, nós estamos livres do pecado, né? Então, sempre que o irmão pecar, que é um irmão pecar, procure o Senhor Jesus, volta para o Senhor Jesus, pede perdão, se arrepende, pede para lavar o sangue, não fique preocupado, não fique ansioso. Deus está disposto a perdoar. Deus não é igual ao ser humano, né, que guarda rancor. Uma vez perdoado, a Bíblia diz que os pecados são jogados no mar do esquecimento. Então eu gostaria de agradecer a essa oportunidade. Se inscrevam no canal e até a próxima, meus irmãos, e fiquem com Deus.